Bom dia, Shalom. Eu tenho falado algumas coisas nesses últimos dias, inclusive na live, na nossa última live. Um dos temas é: eu não vou mudar aquilo que eu prego, alterar o que eu prego, que é o Evangelho da graça de Deus, por alguns motivos que acontecem. E as pessoas acham que esses são motivos essenciais, né, para fazer concessões. E eu tenho falado sobre isso, falei na nossa última live. E hoje é quarta-feira, no domingo eu falei sobre isso. Eu fui levar minha filha para o colégio. Antes dela entrar, eu abri o aplicativo da Bíblia e caiu em um texto. Olha que interessante. O Paulo falando: depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé e levando comigo Tito. Subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Paulo era o pregoeiro da graça de Deus, particularmente ao que estávamos em estima, para que de maneira alguma não corresse o risco de tivesse sido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar. E isto por causa de alguns irmãos, alguns falsos irmãos, que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Engraçado, parece que eu não fui o primeiro que sofri essas influências, dizendo que o que a gente prega é errado, é perigoso, querendo que a gente abra concessões para a escravidão. Que é isso? Paulo está falando dos rudimentos que existiam ainda. Por exemplo, ele diz que ele não obrigou, ele não constrangeu Tito, que era grego, a circuncidar-se, porque a primeira igreja, naquele primeiro momento ali, veja que já tinha 14 anos, eles não entenderam, os principais apóstolos não entenderam o evangelho da graça de Deus. Estranho isso, né? Parece que no cenário de hoje também os mais influentes não entenderam o evangelho da graça de Deus. E Paulo surge como homem bomba de tudo, né? Ele não se sujeita àquilo que era a tradição, aquilo que era o comum, aquilo que era pregado por todo lugar, por todas as congregações, né? Por todos os líderes. Não, Paulo traz o evangelho da graça de Deus sem concessões. Ele não altera, ele não vai alterar. Então, o que eu prego, o que eu chamo você a pregar é o evangelho que o apóstolo Paulo prega, o evangelho que o nosso Senhor Jesus pregou, porque ele é a boa notícia de Jesus Cristo. Seja um pregoeiro da graça de Deus, sem abrir concessões. Não, nós temos que estabelecer essa regra ou aquela regra, senão fulano e ciclano vai debandar e aí a gente não sabe o que vai acontecer. Eu fui chamado para pregar o evangelho da graça de Deus, e não para ficar espionando vidas, saber como esse ou aquele. Eu prego a graça de Deus, e o nosso guia e condutor nessa terra é o querido Espírito Santo. Ele está conosco o tempo todo. Estarei convosco todo o tempo. Ele está conosco todo o tempo, nos dirigindo, nos conduzindo, nos dando bom senso nas questões naturais da vida. Cabe a cada um de nós ouvir o Espírito Santo e não ser motivo de coisas ruins por aí. Hoje eu vivo a liberdade com que o Filho me libertou e não com que a instituição me libertou. Você pode isso, mas não pode aquilo, hein? Você sabe do que eu estou falando. Eu vivo a liberdade com que o Filho me libertou. Porque se o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Shalom. Pense nisso.